Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui pela segunda vez. E o tema desta oportunidade é muito importante, uma visão do lado feminino da mulher. Eu trabalho na Vara da Infância e Juventude, que cuida da parte protetiva da infância. A cidade de São Paulo tem vara protetiva para aquelas crianças que estão em estado de abandono e tem uma vara, mais de uma vara, que cuida da questão infracional. A minha equipe é formada por aproximadamente 30 pessoas, sendo 99% mulheres. Portanto, o tema feminino é muito presente nessa temática da questão da infância. E aqui eu vou trazer a questão da infância sob um outro enfoque, que é a questão da mãe que dá a luz a essas crianças. Ainda que o nosso trabalho seja, muitas vezes, de socorrer a criança que está numa situação de vulnerabilidade e defender os interesses dela até contrário ao interesse da mãe, o tema que eu vou trazer hoje aqui é de uma questão de um invisível feminino, que é a mulher do cárcere, a mulher encarcerada, a mulher em situação prisional no Brasil, que sofre muitíssimo e muitíssimo mais do que sofre o homem preso. Todos sabem, se não por conhecimento técnico, mas por ouvir dizer ou ler nos jornais, a situação terrível, tenebrosa, que são as masmorras, que são nossas prisões brasileiras, para os homens. Nunca se ouve falar muito da situação da mulher na prisão. Quem tiver interesse pelo tema, procure uma pesquisa que existe no Ministério da Justiça, que se chama Dar à Luz na Sombra, uma pesquisa muito interessante feita pelo IPEA, no Brasil todo, sobre a condição da mulher mãe dentro da prisão. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Mas eu achei oportuno, como elas são invisíveis, como elas não têm voz, eu achei oportuno mostrar para vocês um pequeno vídeo, produzido através de fotografias feitas em duas penitenciárias, uma brasileira, três penitenciárias, uma brasileira, duas brasileiras, uma das mães encarceradas com seus bebês, fotos de presas sem bebês e algumas fotos de uma penitenciária em El Salvador, chama-se penitenciária de Lopango, onde existe um acúmulo de mulheres presas. Observem algumas fotos que não há grades para essas mulheres, há uma tela como tela de galinheiro, e as mulheres ficam contidas ali, e a maioria com os seus filhos que moram com elas. A situação socioeconômica de El Salvador é precaríssima, quase que metade da população é presa por conta de crimes de tráfico, e as crianças moram dentro da prisão. Então eu vou passar esse filme primeiro como forma de sensibilização, espero que vocês não se incomodem. Substantivo abstrato, o ato, a criação e o seu momento, como uma estrela nova e o seu barato, que só Deus sabe voar no firmamento. Tudo que nasce arrebenta, tudo que brota, tudo que vinga, tudo que medra. Evento raro como flor na pedra.
rebento farto, como trigo ao vento. Outras vezes rebento simplesmente no presente do indicativo. Como a corrente de um cão furioso, como as mãos de um lavrador ativo, às vezes mesmo perigosamente, como acidente em fogo radioativo. Às vezes, só porque eu fico nervosa, eu rebento. Ou necessariamente só porque estou viva. Rebento. A reação imediata a cada sensação de abatimento. Eu rebento o coração dizendo bata a cada bufetão do sofrimento. Eu rebento como um trovão dentro da nada. E a imensidão do som, e a imensidão do som, e a imensidão do som desse Então são essas as fotos que eu acho importante mostrar. Elas autorizaram o uso dessas fotos para esse fim, para que elas tivessem a possibilidade de serem vistas e reconhecidas como pessoas humanas que estão nessa condição. O foco... Pode mudar para a segunda? No meio, né? Vejam, a situação da mulher na prisão é muito grave. Em 10 anos, nós temos um aumento de 250% das prisões. Em 2000, seriam em torno de 10 mil mulheres. Em 2012, o último censo, mais de 35 mil mulheres. Hoje, muito mais que 35 mil mulheres. A maioria é negra ou parda, jovens, quase todas com baixa renda e baixa escolaridade, e com a questão de vulnerabilidade social muito semelhante antes de entrar na prisão. A questão que se coloca é esse excesso de prisão para mulheres. 85% das presas hoje cometeram delitos sem violência e contra o patrimônio, ou o chamado delito que é o microtráfico. Elas fazem bico no tráfico, ou são presas quando levam para seus maridos e companheiros na prisão um pouco de droga. A situação é muito triste da mulher presa brasileira, porque ela vive uma situação muito mais precária em termos de garantias de direitos. Uma vez presa, ela perde apenas a liberdade de ir e vir. Todavia, a mulher não tem direito a exame Papa Nicolau, a vacinas. Recentemente, coisa de 5 anos, é que se permite o uso do SUS para essas mulheres. Foi uma conquista de longa luta dos movimentos feministas e femininos dentro das prisões. E nós temos a questão da mãe dentro da prisão. Se a mulher é invisível, a mulher-mãe é mais invisível. O Brasil ainda não reúne condições de atender os direitos dessa mãe.
de termos penitenciárias com espaço adequado, com condição adequada para uma gestante ou mesmo para uma mãe com bebê. A lei brasileira diz que, no mínimo, o filho deverá ficar 6 meses com a mãe. No mínimo. Todavia, esse mínimo é o máximo. Então, que realidade nós temos? Mães que dão à luz na prisão, como vocês já viram, algumas, inclusive, são levadas para o parto em hospitais públicos algemadas, né? Houve alguns fatos que foram noticiados, mas isso é quase que corriqueiro. Como se a mulher merecesse uma segunda punição, né? Você está aqui porque você é bandida e você merece mais punição porque ainda por cima está grávida, né? Parece que a mensagem que se quer passar é essa. E essa criança nascendo permanece com essa mãe, e essa pesquisa que eu mencionei é muito interessante porque traz um dado muito bom de penitenciárias consideradas boas, mas que não admitem para essa mãe nenhuma forma de autonomia no exercício da maternidade. A comida que a criança tem que comer é o que a prisão determina, a forma da educação de um bebê, ou também a exposição da mãe a uma hipermaternidade. Já que ela teve o filho dentro da prisão, ela vai ficar 24 horas com esse filho. Ou seja, ela não pode mais trabalhar dentro da prisão se ela está trabalhando, ela não pode estudar dentro da prisão se ela estava estudando, e essas duas coisas, estudar ou trabalhar, permite a remissão da pena. Então ela sofre um prejuízo por ser mãe dentro da prisão. E aos 6 meses, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição preparatória, essa criança é tirada dessa mãe, né? Então um vínculo que é hipervalorizado durante 6 meses, com a amamentação, com o contato diário, é rompido sem nenhuma preparação. E qual é o destino dessa criança? Duas hipóteses. Se há uma família, essa família vai receber essa criança. Se não há essa família, essa criança vai para uma instituição de acolhimento, e aí nós entramos em cena com o nosso trabalho, que é cuidar dessa criança. E cuidar até quando? Para sempre? Esperando que a mãe cumpra a pena, que pode ser 6, 7, 8 anos? Ou esperando que essa mãe saia da cadeia e depois consiga imediatamente se colocar numa situação de normalidade social para poder acolher esse filho? Já então sem vínculo, talvez? Já então sem relação com esse filho? Muitas vezes essa criança é levada para a instituição e após uma avaliação, é feita uma ação de destituição do poder familiar dessa mãe, e essa criança, que também tem direito, que também é um sujeito de direito, tem que ser levada para uma família substituta através da adoção. Então é um drama que não tem fim para essa mulher. As penitenciárias que têm 2 ou 3 no Brasil, que mantêm mais de um tempo, mantêm a criança também presa com a mãe. E aonde fica o direito dessa criança de ter uma vida normal, a despeito de até morar na prisão com a mãe? Não é? Há um relato de uma criança na Bahia que nunca tinha visto o céu à noite, porque ela morava dentro da cadeia com a mãe. Às 5 horas tem a recolha, fecham-se as pessoas dentro das celas. Portanto, a criança sempre entrava na cela 5 horas da manhã, nunca tinha visto o céu à noite, né? Com 5 anos de vida. Então, nós temos uma situação bastante restrita, absolutamente descumpridora de direitos básicos da mãe dentro das prisões. Também temos a questão das visitas íntimas, que foi uma conquista para as mulheres presas há 10 anos no máximo. Os homens têm esse direito há 30 anos, mas ainda é de certa forma, inútil, porque os homens não visitam suas mulheres no cárcere, né? Essas filas que a gente vê de domingo nas penitenciárias são para as mulheres visitarem os seus homens. Não existe essa fila nas prisões femininas. O outro tema que eu coloquei paralelo é a prisão do crack, porque hoje se fala com uma naturalidade das mães do crack, que já é uma forma preconceituosa de taxar uma mãe, né? A mulher que está no crack, o cidadão que está no crack, é a vítima de um problema de saúde pública gravíssimo no Brasil, que é confundido com essa questão da criminalidade, que é confundido com uma situação também de de uma invisibilidade que a gente provoca nela, quando nós olhamos achando que a gente até chama as pessoas de zumbis, né? Zumbi não existe, né? Então essa pessoa não existe para nós. A situação de mais de 2 milhões de usuários de crack no Brasil, São Paulo teria mais ou menos 400 mil usuários, 20% mulheres. Essa pesquisa avaliou, entrevistou e verificou que de 20% de mulheres, 10 já tinham tido gravidez no meio do uso do crack. Obviamente não 10%, obviamente não todas tiveram a gravidez a termo, mas a rotina do nosso trabalho na vara da infância, na cidade de São Paulo, é a diária de abandonos de bebês nos hospitais pelas mães sob o uso, sob o efeito da droga, com todas as consequências que dá para a criança e que dá para a mãe.
Há uma grande perda de vínculos familiares das mulheres que estão nas ruas. Há um assédio imenso do tráfico. Traficantes de crianças vivem entre as mulheres craqueiras, seduzindo-as para que não tenham os filhos nos hospitais, porque é uma forma também do controle do Estado. E há o acolhimento também desse bebê, e quase sempre nós não localizamos a família dessa mulher, porque ela está com os laços familiares tão rompidos que não se encontra a família, ou a família já cuida de 5, 6 filhos dela, não quer mais filho nenhum. E essa criança tem que seguir o destino da adoção. Para terminar, eu lembro que a criança, temos aí em contrapartida esse direito das mães que nós temos que garantir, nós temos que observar e cuidar do direito das crianças. Antes da Constituição, a criança era simplesmente objeto de uma política de situação irregular. A criança incomodava o Estado porque ou ela era delinquente ou ela aparecia como aquele abandonado. E colocávamos todos juntos dentro de um local chamado FEBEM e não distinguíamos esses direitos das crianças. Com o ECA, há uma mudança de ruptura, a criança passa a ser sujeito de direito e a política então adotada, até agora, é a política da proteção integral, que a própria a palavra já diz por si mesma. E temos, então, a criança como sujeito de direito, que é um grande trabalho do Estado, porque o Estado tem que desenvolver políticas públicas de modo a garantir uma gama de direitos que toda criança tem. Direito de nascer, de viver, crescer, comer, brincar, ter saúde, escola, diversão e arte. Né? E o direito à convivência familiar. E é nesse momento da garantia do direito à convivência familiar que nós temos o conflito com o direito da mãe, de ser mãe a despeito de ser presa. Então há uma grande escolha triste e dolorosa que é feita muitas vezes em deixar de lado o direito dessa mãe, parece que é isso que até que o Estado faz, ignora o direito da mãe e prevalece o direito da criança, não que não mereça cuidar do direito da criança. Mas vejam que conflito é esse, que a mãe, uma vez presa, é desrespeitada, não significada ou não dignificada na sua qualidade de mulher enquanto mãe. É um grande dilema, o Estado brasileiro não sabe resolver isso, não consegue resolver isso, é muito precária a situação, e eu achei importante trazer esse tema, porque nós, mulheres, às vezes, nós mesmas damos um olhar de discriminação para essa mulher que está atrás das grades, e que não conhecemos, e que geralmente é pobre e é negra. Muito obrigada.